Então, nessa aula de hoje, eu vou falar um pouco aqui com você sobre circuitos, tá, de proteção, né, para entrada de equipamentos eletrônicos, tá, proteção contra sobrecorrente, contra surtos de tensão, tá. Eu estou aqui com um esquema elétrico aqui que é utilizado bastante na entrada aqui de equipamentos eletrônicos, sabe, para proteção dessas contra sobrecorrentes, curto-circuito ou sobretensões, e também é um esquema elétrico que é utilizado naqueles DPS classe 3, né, ou filtro de linha, que a gente utiliza ali diretamente nas tomadas ali da nossa casa. Então, aqui a gente tem basicamente, tá, desse circuito aqui, a gente tem a entrada de alimentação, né, fase, neutro e terra, tá? A gente tem, eu separei aqui o circuito todo em blocos, tá, para a gente entender melhor como funciona. Então aqui eu tenho um conjunto de chaves, tá? Geralmente essa chave ela pode estar só na fase ou interromper fase neutro, que é para interromper ali a alimentação do circuito. Aqui um fusível de entrada aqui, que não tinha originalmente no esquema, mas que eu adicionei porque a maioria da entrada dos equipamentos tem, né, que é um fusível clássico aqui de proteção contra sobrecorrente, curto-circuito. Aí depois a gente tem esse bloco aqui, que é composto por duas bobinas, dois indutores e um capacitor central aqui entre fase e neutro, que é para fazer a filtragem ali de componentes de alta frequência, né, que possam eventualmente estar passando aqui na linha da rede elétrica. É um filtro passa baixo, então, né, para deixar passar só a componente ali de 60 Hz da rede elétrica que a gente tem, né, que é a componente que nos interessa para o equipamento. Aí depois a gente tem a parte de proteção contra surtos de tensão, que é feita basicamente com varistores, tá? Então o varistor ele é ligado aqui, a gente tem esses três aqui, né, que é ligado aqui entre a fase e o terra, entre o neutro e o terra, e aqui entre fase e neutro, né. Esse entre fase e neutro aqui ele é utilizado basicamente se tu não tiver aterramento, né, se tu estiver ligando numa tomada sem aterramento, então é esse daqui que vai estar atuando na proteção, né, esses dois aqui daí só vão estar atuando se tu tiver de fato ali um aterramento físico ali na tua residência, né, na tua tomada. Então, basicamente, esses componentes eles são resistores não lineares, tá? Porque se eu aplicar a tensão elétrica nominal aqui de 220 ou 127 volts, né, ele vai ter, a resistência elétrica dele vai ser muito alta, ele vai ser como se fosse um circuito aberto. Então, a corrente elétrica que circularia em tese para o terra, ela teria um valor extremamente baixo, muito pequeno, né? Coisa na ordem de microamperes, né? Já se a tensão elétrica subir aqui por algum motivo, né, por exemplo, um surto de tensão, algum transiente aqui que vem da rede elétrica, né, que pode ser fruto de uma descarga elétrica na atmosférica ali nos condutores, né, da rua, ou pode ser resultado ali de uma manobra elétrica ali que é feita na rede da concessionária, né. Esses eventos ali são os que causam esses transientes de tensão, né. Então, o que acontece? Se chegar aqui pela fase do transiente de tensão, esse varistor aqui, ele vai atuar, né, baixando a resistência dele, porque a tensão sobe, então a resistência do componente aqui cai, né, porque ele é um componente não linear, e aí ele conduz esse surto de tensão aqui para o terra, né. A única coisa que vai sobrar vai ser uma tensão residual, tá, que vai passar para a saída, onde está ligado o teu equipamento, mas essa tensão residual ela é muito menor do que seria, né, do que seria se eu não tivesse isso aqui, né, ou seja, se o surto de tensão ele passasse diretamente para a saída. E essa tensão residual também ela existe por um período de tempo muito curto, então isso aí acaba não prejudicando o teu equipamento elétrico aqui. Mas esse surto de tensão ele pode vir pelo neutro também, então por isso que tem esse DPS aqui que está ligado entre o neutro e o terra, né, caso venha um surto de tensão por aqui. Esse surto ele é escoado também para o terra através desse varistor aqui. Já esses dois elementos aqui, né, esse daqui e esse daqui, eles são fusíveis térmicos, tá? Eles vão estar em série com a linha, do jeito que está ligado aqui, eletricamente em série, mas fisicamente eles estão conectados, né, eles estão fisicamente bem próximos aqui, né, colados aqui, junto com dois desses varistores aqui, né, esse daqui com esse daqui, esse daqui com esse de baixo aqui, para que quando esses varistores atuarem, né, quando tiver um pico de tensão e esses caras aqui levarem corrente para o terra, como a temperatura deles vai subir, né, pela passagem da corrente elétrica, esse fusível térmico aqui, ou esse daqui, né, aquele que estiver conectado no varistor que atuar, ele vai romper, né, justamente porque ele vai sentir, né, por estar conectado fisicamente junto ao varistor, ele vai sentir essa elevação de temperatura e vai romper, né, protegendo então a saída, né, como ele está em série com a linha aqui, se ele romper, se ele abrir, ele vai desenergizar a linha, né,
que estaria alimentando a saída. Então o equipamento que está ligado aqui na saída ele vai deixar, né, de ser energizado aqui pela atuação desses dois fusíveis térmicos aqui, né. Aqui simplesmente uma indicação luminosa, tá, com um circuito RLD, um resistor, um diodo e um LED, né. Ou seja, se tiver passagem normal aqui do fase por dentro aqui de corrente elétrica, esse cara aqui, esse LED vai acender e vai indicar que está funcionando, o circuito está funcionando normalmente, né. Já se esses caras aqui abrirem por algum motivo, ou se eu ligar ou desligar essa chave aqui, eu vou estar interrompendo a passagem de corrente elétrica, eu vou estar indicando aqui visualmente, né, através do LED apagado, eu vou estar indicando para o usuário que o meu circuito, o meu varistor aqui, ele atuou, né, porque o fusível térmico abriu, o LED não acende mais, então esse é o indicativo de que tem que trocar aqui os varistores aqui do sistema juntamente com o relé térmico, né, aí o circuito ele volta a funcionar normalmente. Aqui eu tenho outro esquema, tá, que eu achei também para esses DPS classe 3, né, para esses filtros de linha aqui. Só que esse esquema, tá, ele apresenta uma falha aqui, tá, porque ele usa aqui, se vocês perceberem, ele usa dois capacitores aqui, tá, um que vai do fase aqui para o terra e um que vai do neutro para o terra. Se o teu sistema que tu estiver utilizando não tiver aterramento, tá, o que acontece? Esse capacitor aqui, ele vai meio que servir de continuidade aqui pro terra, né, e no terra aqui tu vai ter o pino ali do teu central do teu equipamento que vai estar conectado na carcaça, então esse capacitor ele pode acabar atuando como uma continuidade aqui do fio, juntamente para a carcaça, e pode estar energizando, né, a carcaça do equipamento. Então, se o varistor, né, o filtro de linha, né, o equipamento que vocês estiver utilizando essa topologia aqui, o ideal é que a tua tomada tenha o filtro de aterramento, senão isso que eu falei aqui pode acontecer, né, tu vai ter uma continuidade aqui do capacitor direto para o terra, que vai estar diretamente ligado na carcaça do teu equipamento. Então, isso aqui pode gerar uma tensão, né? Não digo que o capacitor ele vai estar conduzindo diretamente a tensão de fase para a carcaça, mas tu pode sentir ali uma certa tensão ali na carcaça, né? Um formigamento, né? Se tu encostar ali na carcaça, pelo surgimento de uma leve tensão aqui, proporcionada pela continuidade desse capacitor aqui. Então, sempre utilizar esse esquema aqui com um sistema de aterramento, né? Outra questão aqui também desse cara que pode acontecer é que se tu utiliza o IDR, tá? O interruptor diferencial residual, esse capacitor ele também pode acabar gerando uma fuga de corrente que pode fazer o teu IDR atuar. Então, esse esquema aqui, ao meu ver, ele não estaria muito certo, tá? Seria melhor aqui a gente dar preferência para equipamentos que utilizem essa topologia aqui, essa aqui de funcionamento, do que a outra, porque essa aqui eu não tenho nenhum capacitor, nada ligado ao terra, tá? Exceto os varistores aqui, né? Esses aqui, como eu falei, eles não vão estar dando continuidade diretamente, né, se a tensão estiver normal, porque eles têm uma resistência muito elevada, né? Eles só vão atuar conduzindo corrente elétrica para o terra se tiver o pico, né, o transiente aqui de tensão elevado. Bom, então nessa aula era isso, tá? Se tiver ficado alguma dúvida aí, peço que só postem nos comentários. E é isso aí, obrigado, valeu.